ver a nossa meditação aqui, tá ok? Então, vamos primeiramente fazer 3 respirações profundas, acalmando a nossa mente, procurando levar nossa mente superior junto com o coração. Deixando que os pensamentos corriqueiros venham, deixe que venham, analise e passe. Pensemos na nossa condição de peregrinos no Vale da Terra. Lembremos nossa meta luminosa de amor, compaixão. Unamo-nos num esforço conjunto para que possamos receber a ajuda dos que sabem e podem. Que sua força nos assista, seu amor nos envolva e sua sabedoria nos guie através dos minutos, dos anos, dos séculos, irradiando por todo sempre paz, amor e sabedoria para todos os seres. Tudo bem? É o suficiente? Que bom que a Melissa conseguiu entrar. Tudo bom, querida? Tudo ótimo. Então, tá bom. Então, hoje nós vamos ver o 43, né? Eu não vou, é a tolerância. Eu não sei, porque o meu, como eu falo, é o grande. Então, no pequeno, eu não sei que página que está. Se vocês tiverem o pequeno aí para dizer que página que está, eu não tenho o pequeno. O meu, de tanto usar, desmanchou-se inteiro. Daí, quando 43 está na 68, do 68. pequenininho. Então, tá, ótimo. Página 68. Então, vamos lá. Um grande instrutor escreveu certa vez: quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando me tornei homem, deixei os modos infantis. Né? Então, quem fala isso aí está em 1 Coríntios 13, 11, né? No entanto, aquele que esqueceu sua infância e perdeu a simpatia pelas crianças, não é o homem que as possa ensinar ou auxiliar. Assim considera amável, gentil e tolerantemente a todos. Mas todos igualmente, sejam budistas ou hindus, jainistas ou judeus, cristãos ou maometanos, né? Então, aqui, esse 43, ele fala daquela tolerância, inclusive, que nós temos que ter com os outros de outras religiões, inclusive, né? Então, eles dizem, né, que quando era criança, né, então a gente tinha alguém que nos conduzia, né? Então, a gente, igual quando a gente escreve, está aprendendo a escrever, que a gente usa o caderno da caligrafia, né? Oi, Carlos Manuel, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Bom dia, querido. E aqui no livro da Annie Besant e do Leadbeater, ele fala assim: o ocultista não pertence a nenhuma religião ou a todas as religiões. Segundo o modo como você gosta de colocar, essa aqui é a Annie Besant falando, a nenhuma exclusivamente, a todas inclusivamente. Nada menos do que isso é tolerância. A razão por que é bom se manter fora de controvérsias é que, com o tempo, a pessoa se torna intolerante. Então, realmente, né, quando a gente começa a discutir alguma coisa com muita ênfase, a gente entra naquela discussão
a gente, vamos dizer assim, dá ênfase àquilo, e é muito mais fácil a gente agir só com o mental concreto, né? E como a gente sabe das formas de pensamento que vão se proliferando, né? Então, isso acontece não só com religião, mas acontece com política, com tudo. Então, o melhor é a gente se abster um pouco de entrar em confusões. Eu me lembro uma vez, uma menina no curso de introdução falou para mim, por que você não vai? Tinha um programa lá de discussão de religiões, aqui. Você não vai lá para discutir? Eu falei, não discuto. Não, cada um na sua. Né? Uma que eu não tenho, eu acho que eu não tenho capacidade para esse tipo de coisa. A outra que eu não pretendo fazer isso, né? Eu posso ler, posso tentar conhecer as outras religiões, como eu faço, mas não, de ir lá discutir, a minha é melhor, a tua é melhor, a minha está certa, a tua está certa, não. E ela não entendeu muito bem, porque ela estava começando. Nada menos do que isso é tolerância. A razão por que é bom se manter de controvérsia, com o tempo a pessoa se torna intolerante. É difícil ser imparcial se a pessoa tiver de ser eficaz ao contestar uma apresentação unilateral. Coloque sempre a verdade do ponto de vista da unidade, não do ponto de vista da diferença. Achei isso legal. Porque se a gente colocar a verdade, né, no todo, vendo a verdade de cada um, como que cada um está olhando a verdade, a gente lembra que a gente olha uma faceta da verdade, a gente também não está vendo toda a verdade ainda, né? Aí a gente não fica nessa questão unilateral. Somente então você poderá ver o bem em cada um e em tudo, fazendo vista grossa e olhando através daquilo que é defeituoso, tá? Então, aqui, eu acho que aqui a gente tem bastante coisa, né? E eu, completando aqui, o Leadbeater daí completa. O teósofo almeja a fraternidade sem distinção de raça, credo, casta, sexo ou cor. Então, já começa por aqui, é o nosso primeiro objetivo, né? Então, se nós, enquanto estudante de teosofia, vamos ficar dizendo que a minha religião é melhor, a tua é melhor, né? Por isso que eu concordo com a Elaine no nosso encontro passado, que ela falou, que perguntaram qual a religião dela, ela ficou, né? Para mim também já me aconteceu isso, né? Eu fui fazer uma cirurgia do túnel do carpo, lá me perguntaram, isso foi em 2010, me perguntaram, qual a tua religião? Eu olhei para a guria, assim, eu falei, daí eu falei, cristã, mas eu falei cristã que ela não convenci muito ela, né? Ela falou, mas tem que falar de verdade. Eu falei, então ponha cristã, budista, hinduísta. Porque, na verdade, a gente estuda, né? Daí ela falou assim, daí eu falei, eu sei porque você quer saber. Você quer saber se eu precisar de transfusão de sangue, eu posso fazer? Pode colocar que posso. Pronto, acabou a confusão. Então, essa fraternidade pode ser melhor vivida quando conseguirmos penetrar os sentimentos e pensamentos daquelas pessoas pertencentes a outras raças e credos e a outros sexos. O homem esquece o fato de que teve muitos nascimentos em forma feminina. A mulher também esquece que teve muitas encarnações em corpos masculinos. Olha que isso aqui. Eu acho incrível, né? Nós, teosofistas, temos que lembrar disso quando vamos dizer que o feminismo masculino ou é pedófilo, uma coisa que eu penso, é uma ideia minha, se vocês não concordarem, vocês podem colocar. Que nós temos que trabalhar para aceitar todos. Não incluir ou excluir alguém. Às vezes, a inclusão exclui outros. A inclusão é muito difícil de ser trabalhada. Eu já lá na década de 70, né, eu falava isso nas escolas, tinha muito já naquela época da inclusão de alunos, né, assim, eu dizia, olha, cuidado, que de repente nós podemos excluir outros, né? Embora não seja fácil, é um exercício muitíssimo bom para o homem tentar se colocar em pensamento no lugar da mulher e entender
o modo dela considerar a vida. E assim também para a mulher. Porque tem uma determinada encarnação que a gente vem como homem, tem outra encarnação que a gente vem como mulher, né? Então, quando nós compreendemos a vida num todo, que é isso que ele se refere aqui, quando nós compreendemos a vida, a jornada da alma, né? Num todo, não só numa encarnação, nós percebemos que nós estamos numa jornada. Quando a gente não consegue entender algum processo, é porque nós estamos vendo só esta encarnação. Aí fica difícil. Os dois pontos de vista são surpreendentemente diferentes de várias maneiras. Aquele que consegue identificar sua consciência com o do sexo oposto já deu um passo rumo à fraternidade que transcende a ideia de sexo. Tendo tentado entender o ponto de vista de suas irmãs, mãe ou esposa, o homem não pode, então, entender sua prática a pessoas de outras religiões e raças diferentes de sua. É um exercício muito útil, porque quando alguém consegue realmente entender e totalmente simpatizar com o ponto de vista de outra pessoa, ampliou sua própria perspectiva simplesmente com isso. Vou deixar a Margarete falar um pouco. Eu acho interessante que aqui na página 274, o Shri Ramakrishna, né, ele adotou um modo, né? Cada um tem seu modo de ser tolerante, digamos assim, e de compreender né, as religiões, o modo a espiritualidade de cada um. Então, ele diz aqui, o guru do Swami Vivekananda treinou-se dessa maneira. Ele adotava várias religiões sucessivamente e, segundo as condições, seguia seus métodos e práticas. Isso é dele, né? Ele assumiu o cristianismo, orava de modo cristão, pensava em termos cristãos e até mesmo se vestia como cristão. E assim ia de uma religião a outra, aprendendo a se identificar com cada uma. Usava todo auxílio externo que pudesse idealizar para ajudar nesse esforço. Eu achei muito interessante isso, né? Talvez meu método seja diferente, né? Mas foi o caminho que ele encontrou. Sim, o importante é a tolerância, né? Exatamente. Lembra acho que foi no encontro passado que eu falei das Kalos, né? Que ele falava, logicamente, no atendimento das pessoas, né? Que acho que foi aqui que eu falei, que o Dascalo dizia que a gente, o terapeuta, o psicólogo, seja quem atende, né? Deveria conhecer as culturas, as religiões das pessoas para falar a mesma língua que eles, né? Então, isso daí é uma coisa assim que eu concordo, li isso lá na década de 80, mas eu já concordei com ele, porque a gente consegue chegar melhor na pessoa. Então, porque quando a gente vai para as diferenças, levantar diferenças, já há um embate, né? Já há um embate, então outra pessoa já também, né? Márcia? Eu penso que, de uma maneira mais ampla, nós todos já entendemos isso, né? Mas o nosso risco está no detalhe. Sim. Eu vou trazer um pouquinho para a sociedade teosófica, né? Dentro que é uma associação humana, o problema são as associações humanas, né? Eu e o outro. O que pensa diferente de mim, mesmo eu estando numa mesma associação humana, ou maçonaria, ou sociedade teosófica, ou qualquer outra. A gente vê ali no detalhe, a gente tem que estar muito atento, porque nós não vamos cair mais nessas grandes armadilhas de preconceito religioso, mas até dentro da sociedade teosófica, e na maçonaria também é assim, existem correntes, por exemplo. Pessoas com os seus autores favoritos, as suas preferências. Sim. E a gente começa aí a ser intolerante com o pensamento do outro.
né? Então, e ainda fazendo discurso de intolerância, Uhum. de tolerância, né? Perdão, de tolerância. Então, e ficam até chocados quando a gente, por acaso, insinua, não, mas esse seu comentário foi um pouquinho exclusivo, né? De excluir. Então, ou mesmo a gente se pega fazendo comentários, externando, né, certas preferências, porque sempre que eu externo uma preferência, eu estou rebaixando a preferência do outro, né? Então, esse jogo de palavras, essas armadilhas, a gente cai o tempo todo o tempo, e tem que estar muito atento para isso. Então, no sutil agora. Nós, no grosseiro, eu acredito que nós não Sim, caímos mais, mas no sutil nós estamos caindo o tempo todo. eu concordo com você, Márcia. E esse sutil, ele é muito sutil. A tolerância é uma das virtudes que a gente tem que tomar muito cuidado lá no discernimento, né? Ele fala, né? Você já discerniu entre o bom e o ruim, né? Mas agora tem que discernir do bom, o bom entre o melhor, né? O que é? E na tolerância, eu percebo que existe, às vezes, uma submissão. E aí, uma coisa é você tolerar, fazer a empatia e entender o próximo. A outra coisa é você ser obrigada a aceitar que o outro te diga o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, né? Então, ou então, vem com crítica. E isso também acontece na sociedade teosófica. E eu lembro, assim, tenho coisas que eu falei. Tolerância é uma coisa, eu tolerar é uma coisa, né? Eu aceitar agressões de palavras, aceitar agressões verbais e até físicas é outra coisa, né? Falei uma vez com um membro, como é que é? Respeito é bom e eu gosto, né? Então, eu acho que a gente tem que se posicionar é a diferença. Mas a gente tem que tolerar. Agora, eu vejo que existe muita submissão, muita, como é que eu vou dizer assim, da tolerância, você ficar quieto, não contestar, porque eu tenho que ser tolerante. Também já escutei muito disso. Falei, não, tenho que ser tolerante, você já não está sendo tolerante. Porque você está só ficando quieto. Mas a energia que está sendo gerada, às vezes atrapalha todo um grupo. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Tá? E, principalmente, nós que trabalhamos muito com tolerância, amor, universalidade, né? Porque as pessoas confundem isso. Né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Fala, Claurinda. Está fechado o teu microfone. Aqui. É que eu não sei colocar a mãozinha ali, mas aí... Tá. Não, ouvindo você aqui refletindo, né? Então, na tolerância, a tolerância, ela deve ser sempre construtiva, então. Sim, com certeza. Uhum. Eu vejo assim, que a tolerância, você só tolera aquilo que você conhece. Então, você tem que fazer empatia. O perdão também. O perdão passa por aí. Se você não fizer empatia, tá? De entender o outro, por que o outro está fazendo assim? Porque eu posso até fazer essa empatia, tolerar, perdoar, mas eu não sou obrigada a ficar perto da pessoa que fica agredindo. Eu acho que o importante de tudo isso daqui é como que eu vou trabalhar isso dentro de mim. Né? Às vezes,
eu entendo até que a pessoa não está entendendo nada da situação, está sendo isso, está sendo aquilo, então tá. Mas eu vou trabalhar isso dentro de mim para eu não ficar gerando mágoa, raiva, aquelas coisas todas. E se a pessoa não entende e continua com a agressão, eu não preciso colocar no colo e ficar embalando. Eu entendo dessa forma. Continua o seu caminho, eu continuo o meu. Mas eu não gerei aquela raiva, eu não desarmonizei o grupo até. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem. Se não gerou alguma reatividade, até ficamos com a pessoa. Nem sempre a gente fica com a pessoa, porque a pessoa não para de te agredir, verbalmente, dando indireta, entende? Aí não tem condições. Você entendeu? Ela não te incomoda mais, tá? Mas aí não dá para ficar com a pessoa. Porque a pessoa está num outro caminho, ela está numa outra vibração. Ela quer dominar de qualquer forma. Né? Otisa, tem até um axioma, né? Que fala que a tolerância termina quando começa o abuso, né? Exatamente, exatamente. É bem isso. Tolerância termina... Porque tem pessoas que acham que você está sendo até bobo, que pode falar o que quiser. Né? Cris? Ou a pessoa quer medir força também. Cris? Tá fechado. A Brija. Então, com toda essa fala aí, eu estava me lembrando do que aconteceu essa semana, que foi uma coisa muito, muito negativa, e eu acho que a gente que tem um olhar diferente para isso, tentar explicar e terminar com essa intolerância, essa ignorância de cultura e religião alheia, que foi o caso da Dalai Lama. Eu fiquei chocada com a repercussão que aquilo tomou negativo. As pessoas estão tão intolerantes, tão ignorantes, que elas acabaram, por conta de uma pequena imagem, criando um contexto gigantesco. Até acho que eu te mandei o vídeo, acho que mandei para a Márcia, não sei. Ah, não, foi a Angélica que mandou para a gente, né? Explicando ali. Então, eu mandei para um monte de gente e eu falei, vocês primeiro aprendam a saber a religião e a cultura daquela nação, daquele povo, antes de começar por conta de uma ignorância, ser mais ignorante ainda do que o próprio não conhecimento, né? E botar pitaco, porque não interessa a religião daquela pessoa, porque muita gente nos criticam pela nossa filosofia, né? E já generalizando como se nós falamos que nós somos espiritualistas, isso já aconteceu comigo e acontece a todo tempo. Não, eu sou espiritualista, pronto, você já está colocando uma galinha lá na esquina, entendeu? Ou se você não é católico ou você não é evangélico, se você não é uma dessas duas coisas, você não é Deus, né? Então, essa ignorância da cultura religiosa e escolha do outro, essa intolerância. Então, eu essa semana, eu acho que eu subi um degrau na escada da evolução, porque da minha própria, no caso, né? Porque eu fui tentando pacificar essa situação que começou a se criar, sabe? Gente, pelo amor de Deus, vamos, né? Enfim. Todo mundo está muito intolerante o tempo todo. Né? Tá. E a pessoa não reflete. Infelizmente, nós não estamos refletindo. Você lembra que na hora que foi colocado ali, né, nós temos um grupo de reiki, eu já na hora falei, não. Porque, gente, é só pensar, um ser como o Dalai Lama, simplesmente ele pensa mais no karma, né? E foi uma gravação, e foi algo que aconteceu dia 28 de fevereiro. Por que só agora isso explodiu? Colocaram só a parte do evento ali, né? Então, daí o rapaz ali até explica, porque depois de fevereiro, agora faz pouco tempo, foi escolhido o 15º Dalai Lama, mas não foi escolhido pelo que os chineses queriam, né? Como sempre, eles querendo dominar o Tibete, né?
Então, é algo que a gente vê que está sendo manipulado mesmo, né? Então, assim, eu fiquei ali esperando, vendo, procurei e falei, não, alguma coisa está errada, né? É a mesma coisa que alguém vem me falar de uma de vocês, fulana matou. Fulana pegou um menino lá. Então, assim, não. Alguma coisa está errada, porque quando você conhece realmente, você já sabe, não é por aí, né? Por mais que e eu acho que no próprio Pés do Mestre lá fala, né? Não lembro qual é o parágrafo, que ele fala que por mais que você esteja vendo, né? Tem que saber que você não está vendo o todo. Então, eu não estou vendo o todo. Então, vou me abster de comentar alguma coisa. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa tolerância que acabou nesse capítulo? Então, eu acho assim, só fazendo um resumo de tudo, né? Ele termina essa tolerância falando da fala lá em Isaías, né? Que a gente se for cuidar de criança, tem que lembrar como a gente era na infância. Não tem jeito. Então, isso aí se reporta a tudo, né? Então, não é só cuidar de criança. Se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que lembrar como é que eu ajo, né? Para poder conversar com outras pessoas. Eu sou da opinião que qualquer julgamento, a gente tem que se abster, né? A gente tem que... Até quando eu falo até para os meus alunos, eu digo, não vá condenando, né, a pessoa, você é culpado. Se você disser, eu não gosto assim, na parte da psicoterapia, a gente conversa muito com os clientes, né? Eu não gosto assim, para mim isso me faz mal. Então, é diferente de eu dizer, você está me agredindo, você está errado. Tá? Então, é mais ou menos por aqui, por isso daqui, né? Aí a gente pode trabalhar, ser tolerante, porque às vezes a pessoa teve uma outra criação. Hoje em dia, a mídia caiu, né? Não, como a Cris falou, não foi ver o que era verdadeiro, e estão acostumados, né? Estão acostumados a não ler, a não interpretar, e a gente percebe, quando eu coloco alguma coisa ali de curso, gente, tá lá o horário, tá tudo ali. E a pessoa pergunta, quanto? Que dia? Né? Então, a gente vê que a pessoa não chega a ler um cartaz, entende? Então, imagine um texto e ter que refletir sobre aquilo. Tá? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém quer ler o Contentamento, 44? Então, pode ir, Agatha. Deves suportar o teu karma com contentamento, qualquer que ele seja, aceitando como uma honra que o sofrimento venha a ti, porque isso demonstra que os senhores do karma consideram-te digno de auxílio. Por muito duro que ele seja, ser agradecido por não ser ainda pior. Lembra-te que de muito pouca utilidade serás para o mestre enquanto o teu mau karma não for resgatado e tu estejas livre. Oferecendo-te a ele, pediste que teu karma fosse acelerado, e assim, em uma ou duas vidas, resgatarás o que de outro modo poderia estender-se por mais de uma centena delas. Para maior proveito, porém, deves suportá-lo contente e alegremente. Quer comentar, Águeda? Eu acho, assim, acho que o contentamento ajuda a gente a viver o dia a dia, sabe? Porque se a gente se contenta com aquilo, a gente aceita o que vem. Tá, é assim, então vamos ver como é que se pode fazer.
E porque se a gente vai já com aquela coisa de reclamação, de negação, ou de se colocando numa situação de injustiça, aí você tropeça de vez e fica não vai para frente, né? E quando a gente consegue fazer o contentamento, de alguma forma a luz, eu acho que nos ajuda. E eu acho muito interessante aqui, ó, duas coisas. Os senhores do karma considerarem que a gente é digno de auxílio. Isso, a gente tem que valorizar muito isso, né? E outra coisa, por muito duro que seja esse karma, ser agradecido por não ser pior. Eu sempre penso, quando acontece alguma coisa que não está nos planos, que eu não gostei, você pensa por outro lado, pensa pelo lado diferente, pelo lado oposto, nossa, podia ter sido muito pior, né? Então, vamos agradecer que foi assim, e vamos lidar com isso. Uhum. Né? E essa coisa aqui poderia ser em uma ou duas vidas, ou em centenas delas. Então, vamos colaborar com isso, né? Se a gente conseguir. E eu acho que suportar as coisas contente e alegremente, buscar a alegria. Tudo bem, viver a tristeza, se ela for necessária, acho que é saudável. Assim, se até tiver a revolta, você trabalhar com isso, aceitar que você se revolta, porque a gente não é perfeito, não é Deus, né? Somos de Deus, mas ainda não somos os deuses. E buscar a alegria todos os dias, para mim, é uma norma de vida que ajuda muito. Ótimo. Alguém mais quer falar? Quer comentar? Então, aqui o contentamento, ele é muito difícil fazer isso, né? Você viver com contentamento. Eu acho que é diferente daquela situação em que você... como é que até a gente fala? Até esqueci o termo Tinha uma personagem que sempre estava contente em tudo, ela não sabia nem porquê, né? Esqueci o que a gente diz. A Poliana? A Poliana. Não é da Uhum. uma de Poliana, né? Não. Entende? O contentamento, a gente tem que ter bases para esse contentamento, né? A gente tem que... Primeiro, o estudo do karma e da reencarnação é muito importante para que a gente possa trabalhar esse contentamento, como a Águeda falou ali, né? Perceber que, às vezes, poderia até ser pior. O primeiro entendimento de que nós estamos aqui para poder trabalhar, experienciar, aprender, resolver as nossas dificuldades, já é uma grande coisa, né? Então, o contentamento, ele está numa frequência energética muito elevada, né? Se a gente viver sempre em tristeza, tudo me acontece, eu estou numa frequência mais baixa. E aí, o que acontece? Eu estou à mercê dos elementais, né, que estão buscando a densificação, e nós, como eu falo, vamos ser um prato cheio para eles, né, porque nós vamos atraindo esses elementais. E aí fica aquela simbiose, né? Eles, inclusive, nos levam a pensar e a sentir mais, quando a gente está esquecendo. Então, é uma situação que fica difícil. Eu vejo assim que a pessoa diz, não consigo, isso daí é irreal. É irreal porque a gente, em primeiro lugar, não se sabe da lei do karma e da reencarnação, né? Então, quando nós estamos aqui com uma ideia que nós sabemos que nós estamos numa caminhada e que todas as pessoas, né, que nos cercam são agentes do karma, então a gente sabe, não é que a gente vai viver em suspense, não, a gente vai viver tranquila, porque a gente sabe que o que vier
é para resgatar um karma, é para eu melhorar. Principalmente se a gente está nesse estágio, se a gente está nesse estudo, a gente tem que entender que a gente quanto mais coisas nós tivermos a trabalhar, mais longe do mestre nós estaremos, porque é uma questão vibratória. Se nós ficamos reclamando todo dia, ficamos achando ruim de tudo, tudo não presta, tudo está ruim, né? Aquela questão, não tem como chegar perto do mestre. Nós vamos ter que resolver nossas questões. Não é que eu antigamente, antes de entrar na Sociedade Teosófica, eu não entendia uma expressão. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparece, né? Eu dizia, mas daí eu não vou precisar de mestre. Mas quando a gente estiver pronto, é isso aqui que o Carlos está colocando, né? O professor Hermógenes. Aceito, entrego, agradeço e confio. Bem isso, tá? Mas para que eu possa fazer isso de coração, porque o contentamento não é só falar, que nem a Poliana falar da boca para fora. Eu tenho que sentir isso. Então, quando você vê um cataclisma num lugar, você ora para aquelas pessoas, pede que auxiliares invisíveis, os mestres, ajudem aquele povo, e eu agradeço, né? Que não foi comigo, porque não foi o meu karma ali, mas pode ser amanhã, né? Então, o contentamento, eu preciso estar vibrando em frequências elevadas, senão eu não consigo nem raciocinar que isso ali é o meu karma. E que aquela pessoa, vamos dizer, que me assaltou ou alguma coisa, é um agente do karma, né? E daí ele diz, oferecendo-te, que muitos dizem, mestre, quando o mau karma ainda não for resgatado, né? E às vezes, o que a gente faz? Eu gostei de uma frase que o Ricardo falou um dia, e eu repito, às vezes a gente vem para resgatar uma fatia de pizza, e a gente acaba levando a pizza inteira. Então, isso daqui fala bem disso. Então, quando a gente reconhece que aquilo ali eu estou resgatando, que é um karma meu, que eu tenho que aprender, nós facilitamos isso, nós não geramos um karma em cima do mesmo karma. Uma vez que o Ricardo veio para Curitiba, eu estava passando uma situação muito difícil, familiar, e daí tinha passado, estava tudo bem já. Daí, na hora que a gente foi se servir lá no buffet, ele se servindo, eu também, aí ele falou assim, como é que tu estás? Falei, eu estou na entre-safra. Ele falou, como assim? Eu falei, por agora estou navegando em céu de brigadeiro. Não sei quando que vem a próxima, né? Então, a gente sabe que a próxima é outro karma, né? Oferecendo-te a ele, ao mestre, pediste que o teu karma fosse acelerado. Aqui ele está falando das pessoas que já são discípulos, né? Então, ele se ofereceu, ele já é filho do mestre, então o karma dele é acelerado. É acelerado porque ele poderia levar mais centenas de vidas para resolver vamos dizer assim, numa frequência normal. Agora, o karma sendo acelerado, né, ele, em 2 vidas, ele pode resolver aquela questão, tá? Então, aqui é o caso daqueles que já estão bem adiantados no discipulado. Tá? Alguma coisa que alguém queira colocar sobre esse artigo? Do contentamento? Eu acho que eu até fiz uma palestra, lembra, Márcia, lá em Timbó, sobre o contentamento, que você me levou, você com a Cris me levaram, a gente falou dessas frequências ali, né? Principalmente ali no campo emocional, né? No corpo astral e mental, né? Mental concreto, né? Que ali, esses dois, nós temos aqui, eu penso, eu sinto, eu penso, né? Cama aqui, cama manas, então não tem como separar, né? É tudo junto, então eu tenho que pensar aonde que eu estou. E como diz a Águeda, às vezes a gente não sou Deus, né? Mas a gente tem que lembrar, opa, de si.
Não estou num lugar legal, não estou num lugar legal. Coloca uma música, leia um livro, pegue o Bhagavad Gita, pegue o Pés do Mestre, pegue qualquer coisa, leia, sabe? Sai daquela frequência, rápido, rápido. Porque é muito fácil a gente ser envolvida por outros seres até e pelos elementais que estão densificando. Daí é difícil de subir, entende? O contentamento chega a ser uma das 8 partes, né, do Yoga de Patanjali. Sim. De tão importante que é, né? Então, o viver contentamento, por isso que eu digo, não é aquela coisa de poliana, né? Entende? A gente não é saber, otimismo, né? É Contentamento otimismo, é algo... é algo aqui, do coração, né? Você pode estar chorando junto com a dor de uma pessoa, sim, mas sim, você está, mas não você está não... cultuando uma dor. Né? Exatamente, você não está culpando alguém, porque é difícil você exercitar o contentamento quando você acha que é um Deus injusto, vamos supor assim. Mas que injustiça que fizeram comigo, né? Isso não podia acontecer. Aí, quando a gente entra nessa, né? Então, nós que estudamos karma, dharma, nós não podemos entrar nessa. Né? Não podemos cair na esparrela da injustiça, isso não podia acontecer comigo, ou eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu já escutei muitos estudantes, mas eu não fiz nada nessa encarnação. Não, nessa encarnação eu posso não ter feito nada para receber aquilo ali, mas nas passadas, por isso que eu digo, a primeira coisa para ficar no contentamento é entender o karma em reencarnação. Beleza. Contentamento sempre foi sempre não, né? Teve um momento da minha vida que eu questionava muito, mas, assim, contentamento, ele tem camadas, né? Falar, eu sou contente com a vida, mas você fica um pouquinho na fila lá do buffet, a hora que você está com muita fome. Já se irrita. Já foi para o ralo, teu contentamento. Pegue o buffet bem no final. Você vai ver Que para está onde que tudo vai teu virado os contentamento, pratos. né? É como a Márcia falou, os detalhes. A gente vai sutilizando, né, a nossa espiritualidade e vai nos encurralando para os detalhes. Sim. Mas eu acho importante a gente refletir sobre o contentamento também, para você colher ele de uma forma madura, é você entender as suas escolhas, né? E nós escolhemos de forma muito disfuncional o tempo todo, sempre baseado numa satisfação pessoal o tempo todo, claro, né, é natural, mas eu penso que o contentamento, você consegue desenvolvê-lo de uma forma mais madura, partindo das suas escolhas. Porque se a gente, né, anteriormente estava falando do karma, né? Karma é escolha. Sim. Nesse exato momento a gente está escolhendo estar aqui, né? E o contentamento, se você ficou descontente com algo, você olha lá para trás, aonde que você escolheu, o que você escolheu, o que está te acontecendo agora. É claro, ninguém vai ficar contente porque o filho foi assassinado, né? Sim. E não é isso, não é ficar sorrindo para o sofrimento, mas é buscar essa compreensão, né? Mas tudo é questão de escolha na nossa vida. Eu acho que a escolha é a base de toda a espiritualidade, de tudo que nos acontece, os reflexos emocionais, os sofrimentos, e a gente esquece o tempo todo. O que você escolheu lá atrás, né? Como foram as suas escolhas? Baseado em quê? Em que motivação? Sim. E aí a gente meio que esquece esse detalhe do escolher. Nós somos escolhedores 24 horas. Nós estamos escolhendo o tempo inteiro. Se eu vou tomar café, vou tomar um chá. Se eu vou, sei lá, né? Tanta coisa que a gente escolhe entre uma coisa e outra, que entra as polaridades, né? Então, acho que é isso. O contentamento, ele permeia as escolhas. Não, mas é bem isso. E tem as escolhas que a gente não lembra, que são de um passado remoto, né? Então, a gente tem que lembrar disso também. Só um exemplo meu aqui, né? Rapidinho. Eu vim aqui, estou morando com a Thaís, né? Quando foi para eu vir para cá, eu pensei, eu vou para lá, né?
Vim porque quis, filo porque quilo, né? Mas eu já sabia que aqui eu tô morando, vamos dizer assim, é um condomínio, né? Onde está a minha filha mais velha, com o meu neto, está o meu ex-marido, né? Com a esposa dele, né? Estou com a outra filha. Então, eu falei, vamos ver o que o karma me apresenta. Por que que eu estou voltando, né? Eu estava bem tranquila no meu apartamento sozinha, né? Serelepe, solta, leve, leve e solta, né? Já algumas coisas eu já identifiquei, não são ruins, mas eu já identifiquei, de responsabilidade, assim, sabe? Mas quando a gente percebe também essa ação, com isso, o que que eu aprendi com isso? Eu aprendi, Tirso, que quando a gente faz esse movimento de por que que eu estou escolhendo isso, se eu for para lá, tem possibilidade de isso e mais aquilo, entende? E a gente perceber que isso aí é uma ação do karma. Então, quando acontece, a gente não se desespera, vamos dizer assim, porque você já sabe que aquilo ali, você já está indo para lá por causa daquilo, no meu caso, né? Aquilo, a tua escolha, no que a tua escolha pode levar, porque a gente, como me disse, falou, a gente faz as escolhas só. Eu duvido que tenha alguém que escolha alguma coisa, que faça alguma coisa, dizendo assim, eu vou me lascar. Né? Não, né? Não existe isso. Então, todo mundo Só os espera... masoquistas, né? Exatamente. Todo mundo espera que corra tudo bem. Mas, que nem no meu caso, o que que isso vai me trazer? Por que que eu estou escolhendo isso? Por que que eu estou com vontade de fazer isso? Né? Então, eu já percebi. Eu tenho responsabilidade de mãe, sim. Ainda não estão vendo, não terminou isso ainda, né? Então, vamos dizer assim, e tem alegrias e tem coisas que você quer virar as costas e não estou vendo, mas dizer não. Eu não posso dizer que eu não estou vendo, né? Então, eu acho que é como que a gente encara isso, como é que a gente escolhe, como diz a Melissa, a gente está escolhendo sempre, né? Direto. Faltam uns 5 minutos, a gente começou até um pouquinho mais tarde, uns minutinhos mais. Eu gostaria de ver se alguém quer ler o 45, só para nós terminarmos o contentamento aqui. Alguém quer ler? Pode ler, Águeda. Eu ou a Águeda, não, né? Quem que quer ler? A Eu, Margarete? Margarete. Então vai, a Águeda Posso? já leu. Não, pode ler, Margarete. Tá. Há ainda outro ponto essencial. Tens de abandonar todo sentimento de posse. O karma pode arrebatar-te as coisas de que mais gostas, até as pessoas a quem mais amas. Ainda assim, deves ficar contente. Portanto, pronto a separar-te de tudo e de todos. Frequentemente, o mestre necessita verter sua força sobre outros por intermédio de seu servo, mas não poderá fazê-lo se o servo ceder à depressão. Portanto, o contentamento deve ser a regra. É como você falou, é uma regra difícil. Eu acho que nessa parte de esse sentimento de posse, no Sutra 242, né? Ele fala o seguinte: o verdadeiro e perfeito contentamento sucede à eliminação de nossos desejos pessoais, que constituem a fonte de infelicidade. Eu acho que esses desejos pessoais remete assim a sentimento de posse, né? Ao egoísmo, né? Então, tipo assim, uma vez o senhor Ricardo está falando, porque é uma fonte de infelicidade. Eu comprei um carro, eu não tinha carro. Não, comprei uma bicicleta, depois comprei um Fusca, depois, né? E nada satisfazia. Então, o comprar aquele carro novo foi fonte de infelicidade. Ele não estava contente, não tinha aquele contentamento. Ele quis mais, né?
eu acho que é um dos aspectos de não ter contentamento, né? Eu vou dar uma lida nessa parte aqui, no livro dos comentários, né? Porque se pudesse, possível, a gente continuar a conversar a respeito do contentamento. Podemos conversar no difícil. grupo, inclusive. Podemos conversar no grupo ali, inclusive. Então, né? tá. E daí Sim. a gente pode arrematar no próximo encontro. Se vocês quiserem, né? A gente pode postar. Você que está fazendo o estudo lá do Yoga Sutra, né? Se encontrar mais, pode colocar a Márcia também, eu também aqui vou procurar. Mas eu acho assim, aqui esse também, a gente tem que ter essa ideia, né? De que é o meu filho, é o meu marido, mas ele está emprestado. Né? A gente é uma família, mas, na verdade, até muitos egos são colocados juntos na mesma família para resgatar karma. São poucas as famílias que são almas afins e que vêm para resolverem alguma coisa. Então, primeira coisa é isso, e não é meu. Agora, eu também quero falar do que o Ricardo falou. Um dia nós estávamos comentando uma reunião sobre as pessoas que não conseguem, né? A ele dizer que a pessoa que está na hora da morte ali, né? Dando passagem, a gente querer... Até o comentário foi, a pessoa já tem 90 anos, está com uma doença terminal, que está ali... sabe que não vai viver, e a pessoa diz, né, que é um milagre. Ela pede um milagre, que o mestre faça um milagre, que Jesus faça um milagre, que salve aquela pessoa. Sabendo que ela já está quase 100 anos e tudo, né, está fraco. Enfim. Aí ele falou. A gente estava comentando sobre isso, né? Um dizia, não tem como não pedir um milagre. Não consigo. E outro dizia, não, tem que deixar e partir. Aí ele veio e ele falou uma coisa que, para mim, assim, aquilo caiu com uma luva e cai nisso daqui. Ele falou assim, o filme, o efeito borboleta. Sim, sim. Aí ele falou uma coisa assim, ele falou, vamos lembrar que aqui a Terra, para os mestres de sabedoria, é um calabouço. Inclusive fede. Nós fedemos para eles, para vocês terem uma ideia. E daí, vamos dizer que todos nós estamos presos nesse calabouço aqui. Aí vem alguém, abre a porta e diz, né, para o nosso filho, para o nosso marido, alguém ali diz, fulano, saia. E a gente se agarra no pé daquele fulano e diz, não, você tem que ficar aqui nesse calabouço junto comigo, não vai embora. Blá, blá, blá. Então, isso é o egoísmo que a Margarete falou ali, né? Que a gente quer que a pessoa fique aqui. Mas aqui não é a verdadeira vida. E outra coisa que ele falou, que às vezes essa alma, essa pessoa, ela tem outra coisa a fazer mais à frente. Ela precisa, e ela pode perder o bonde, se ela não for. Ela cumpriu todo, mesmo que tenha pouca idade, né? Seja um jovem com toda a vida pela frente, né? Aquela coisa toda que a gente diz, né? Mas ela cumpriu a sua função aqui. Ela está liberta e ela pode ter compromissos para frente. Né? Daí, isso daqui também me lembrei, não sei se a Melissa assistiu uma fala daquele do professor que você fez lá o curso de astrologia, esqueci o nome dele. Esqueci. Carlos Fini? O Fini. Aonde ele falava justamente isso, naquele cosmos né? Cosmos com causa e cosmos. Ele dizia que às vezes a gente tem um compromisso, ele marcava lá o X com a pessoa, e o outro tem que se encontrar, né? E quando a gente, por algum motivo, não faz algo, isso porque ele não acreditava em karma, tá? E quando a gente não faz algo, que a gente não chega lá naquele ponto de cisão, vamos dizer assim, de aquelas duas almas se encontrar, ou enfim, seja o que for, essa pessoa que não chegou por algum motivo que ela não fez, ela gera um karma também. Então, você vê, a gente está aqui, mas isso aqui não é toda a vida.
Isso aqui é um pedaço da jornada, né? E, às vezes, a gente tem esse compromisso, que o Ricardo explicitou tão bem. Às vezes, aquela pessoa tem um compromisso e ela acabou aqui, tchau. Né? E ela precisa ir porque ela tem um encontro, ela não sabe, a gente não tem ideia do que, como e com quem. Né? Então, para mim, assim, essa fala bem simples dele resumiu tudo. Resumiu o egoísmo, resumiu a falta de conhecimento que nós temos, né? De querer segurar um ente amado de todo jeito conosco. Então, porque a discussão era, em vez de pedir, quero isso, quero aquilo, que seja feita à vontade, né? Que seja o melhor para a pessoa, né? O que está sendo programado, porque a gente não tem ideia do que aquela alma é, né? Alguém mais quer comentar sobre isso? A gente está longe ainda, porque assim, né? Não é Sim. simples, mas Não. Existem sofrimentos e sofrimentos, né? A jornada ela é longa na perspectiva da relatividade, né? Eu estou aqui, nossa, falta muito tempo ainda para eu morrer, eu posso morrer daqui a pouco. Uhum. Mas ela é curta em termos da experiência espiritual, né? Acho que tudo vai permear essa 24 horas de atentividade, dos valores, das escolhas, aonde que a gente assenta o nosso coração, né? Onde está o seu tesouro, onde está o seu coração, tem uma coisa assim, né? Agora, aceitar coisas assim gritantes é mais complicado, mas enfim, é uma reflexão aí que a gente vai ficar ruminando um tempo aí, né? Concordo com você, que a gente tem que pensar. Lógico que a gente ainda não consegue fazer, né? Então, isso aqui é alertas para aquilo que nós temos que nos preparar. Eu penso dessa forma, né? Alguma coisa a gente consegue, outras a gente não consegue. E a gente ter aquela questão, não consegui ainda tenho que trabalhar mais isso, né? Como a Margareth falou, vamos discutir mais sobre o contentamento. Né? A nossa função enquanto pessoas que buscam mais consciência é dar escuta para o outro e dizer, olha, eu não entendo o que você está passando, que é só você mesmo, que esse sofrimento é seu, mas eu estou aqui e a gente pode ir juntos, eu me proponho a estar com você. Então, essa coisa humana de estar com o outro, mesmo sem entender o sofrimento dele, porque só ele é que sabe, né? Sim. Mas a nossa função é o acolhimento de verdade, né? O acolhimento, empatia e enfim, né? Acho que é essa função quando a gente... Sei, parece tão simples, mas a gente não faz, né? Algo tão simples que você... E eu vejo assim também nessa tua fala, Melissa, que esse acolhimento a gente tem que entender que o sofrimento da pessoa ele está calcado em valores que ela tem, tanto valores familiares como religiosos, né? Então, como dizer, eu não tenho como mensurar, né? Então, o que eu posso fazer é acolher da melhor forma possível. Né? Márcia? Não, só continuando a fala da Melissa, se a gente não considerar tudo o que acontece na vida da gente como uma experiência espiritual, essa jornada vai ficando muito curta mesmo e improdutiva, né? Então, é como o Thich Nhat Hanh falava, né? Até fazer uma comida, até lavar uma louça, pode ser uma experiência espiritual, né? Se eu estiver focado no que eu estou fazendo presente. No que eu estou fazendo, no presente. Né? Então, tenho que estar no presente, né? Porque senão a gente fica assim muito desmotivada, porque parece que nós estamos perdendo tempo, mas não existe perder tempo, né? Nós estamos perdendo a conexão com o todo. Sim, exatamente. Gente, mais alguém? Então tá. Eu agradeço, olha, passou a hora assim que a gente nem viu, foi um assunto bem instigante para a gente comentar, e eu acho que dá para a gente comentar, se vocês quiserem, a gente pode bater um papo no grupo, né? Margareth, você também que gosta de postar, o que você tiver de postar, até de outras coisas, Margareth, que você posta
no Face, você pode postar ali no grupo. Mas também o que você encontrar É, sobre o contentamento, pode postar, viu, Margarete? Tá? Geralmente, quando eu posto, de várias coisas, religião, ciência, vem naquela hora, eu tenho opção de sim. livro aqui, igual o seu É. Ricardo, vou procurando os livros, né? Então, eu não tenho uma ideia do que eu vou, mas em relação ao contentamento, eu estou até com já uns 3 livros abertos aqui, que eu quero entender, Isso. e quero ver como é que eu vou pôr isso na prática, né? Porque eu penso Ótimo. assim, meu modo de pensar, meu ponto de vista, aí entrar na escola, na EE, é uma forma de você acelerar o karma. Sim. Então, sim. Muita coisa aconteceu. No começo, no momento que eu vi no yoga, nos sutras, né, de Patanjali, falando sobre contentamento, já modificou muita coisa. Né? Não é só aceitação. Não. Tá? Aquilo tem que ir para o coração, sabe? E em relação à minha família, ao meu entorno, né? E quando minha mãe morreu, eu choquei muita gente na loja, né? Está triste, não sei o que lá. Eu falei, eu estou contente. Porque se eu tivesse triste, eu estaria sendo egoísta, porque eu queria o sofrimento dela. Mais de 40 anos sofrendo com Parkinson, por que eu queria que minha mãe continuasse assim, ruim? Não é? Então, isso, você lendo, não é só você ler, é muito importante o conhecimento. Sim, mas a você prática. Vivenciar. A prática. É isso. Mas o que você te chamar a atenção do que você lê, poste, que daí a gente vai conversando junto. Tá bom? Gente, um bom domingo para vocês. Obrigada, né? E no primeiro domingo de abril não, nós já estamos, de maio, eu estou perdida aqui. Eu acho que, não, é segunda-feira que é, 1º de maio é numa segunda-feira. Então, deixa eu ver aqui quando que vai ser. Estou sem calendário aqui. Eu tenho que fazer encerramento, esperem aí. Já digo quando que é a próxima, até eu quero colocar ali no grupo. Deixa eu pegar meu calendário aqui, maio, abril, maio. Vai ser dia 7 de maio, tá? Dia 7 de maio, tá bom? Gente, um abraço. Não, vamos encerrar. Quem que pode fazer o encerramento para nós? Alguém quer fazer? Márcia? Pode fazer o encerramento normal, com o mantra da unidade, se você quiser. Sim. Só vamos fechar os nossos olhos, porque assim nós acessamos uma dimensão mais profunda do nosso ser e agradecer às mentes magnas que guiam a evolução da humanidade por nos presentear com tantas pérolas de sabedoria. Ó vida oculta que vibras em cada ato, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Gratidão e namastê. Gratidão, gratidão. Tchau, gente. Tchau. Bom Tchau, domingo pessoal. para todos. Bom domingo a todos.